Já estamos de volta com o Direto do Plenário, já com a expectativa neste exato momento da entrada dos ministros para a segunda parte da sessão plenária desta quarta-feira. E já vemos ali exatamente, a campanha já toca para os ministros ocuparem os respectivos lugares, já marcando assim o retorno dos trabalhos. E a expectativa agora exatamente em torno da continuidade do julgamento, que foi suspenso na primeira parte da sessão, do recurso extraordinário 938.837. Já foi iniciada a votação e agora a expectativa da apresentação dos votos dos demais ministros, que agora já retornam, portanto, aos respectivos lugares. Vamos acompanhar, portanto, a segunda parte da sessão da tarde desta quarta-feira, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Declaro reabertos os trabalhos do plenário do Supremo Tribunal e em continuidade ao julgamento do recurso extraordinário 938.837, relatado pelo ministro Edson Fachin e ao qual ele negava provimento, no que foi acompanhado... negava provimento, tendo divergido inicialmente provendo o recurso o ministro Marco Aurélio e no que acompanha o ministro Alexandre de Moraes, concedo a palavra ao eminente ministro Roberto Barroso. Presidente, as ideias já estão postas na mesa, nas manifestações feitas até agora. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o eminente ministro Luiz Edson Fachin, relator do caso, que fez, em relação à matéria, um curso compacto de direito administrativo com os melhores autores, cujas preferências eu também compartilho, o professor Marçal Justen Filho, o professor Carlos Aires Hundfeld, o professor Gustavo Binemboim, e, tal como disse o ministro Marco Aurélio, as premissas correspondem também às minhas convicções. Eu gostaria de fazer, presidente, antes da breve conclusão que vou enunciar, algumas observações iniciais. A primeira delas é a de que o Supremo, de fato, na ADI 1717, reconheceu a natureza autárquica aos conselhos profissionais. Esse é um fato. Porém, como também já observado, numa reclamação subsequente da relatoria do ministro Dias Toffoli, o Pleno deixou claro que na ADI não havia se manifestado sobre essa questão de submissão ao regime de precatório, de modo que essa é, de fato, a primeira vez que nós estamos cuidando dessa matéria. Os conselhos profissionais, também já foi observado pelo ministro Alexandre de Moraes, eles são responsáveis pela fiscalização das profissões regulamentadas. E, como consequência, os conselhos profissionais exercem algumas competências eminentemente públicas, como o poder de polícia, poder de tributar, poder de punir. Penso que, por estas razões, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser de natureza autárquica. Me escapou quem tenha sido o relator. Ministro Fachin, quem foi o relator da 1717? Você nem se saberia de cabeça? Sidney Sanches, ok. Pois bem, o Supremo, quando considerou que os conselhos profissionais eram entidades autárquicas, para tanto, ele declarou a inconstitucionalidade da lei, do dispositivo da Lei 9648 de 98, que submetia os conselhos a regime privado. Eu preciso dizer, presidente, nesse breve debate, mas aqui pelo foro que eu sou cada vez mais crítico desse excesso de publicização da vida no Brasil, desse excesso de oficialismo que interpõe o Estado no meio de quase tudo. De modo que eu, pessoalmente, tenho dúvida se, estando presente, se teria endossado esta visão dos conselhos como entidade autárquica. Porém, eu acho que para votar na linha que eu pretendo votar, não é preciso superar
este precedente. É possível passar ao largo dessa questão do precedente. E eu aqui vou pedir todas as vênias ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, cujo voto é não apenas doutrinariamente irrepreensível, como eu acho que constrói o que logicamente pareceria decorrer da natureza autárquica da entidade, porque se der natureza autárquica, em tese, pelo menos, se está reconhecendo a condição de fazenda pública. E se estiver reconhecendo a condição de fazenda pública, seria apenas natural a aplicação do artigo 100. Por isso que eu fiz a observação anterior de que eu tenho um certo desconforto com essa natureza autárquica reconhecida aos conselhos profissionais. Mas aqui, presidente, há 3 razões pelas quais eu vou pedir todas as vênias para me encaminhar divergentemente. A primeira razão é que o sistema de precatórios, eu penso, ele foi concebido para preencher 2 finalidades. A primeira dessas finalidades é assegurar a igualdade entre os credores, de modo a que haja impessoalidade e a observância de uma ordem cronológica, de modo a não haver favorecimentos de uma maneira geral. Essa é a primeira motivação do precatório. E a segunda, por evidente, é permitir que as entidades estatais possam programar os seus orçamentos para a realização dessas despesas. Portanto, o precatório está, em segundo lugar, diretamente associado à programação orçamentária dos entes públicos. Bom, aqui vem talvez a primeira razão pela qual eu acho que não se deve submeter os conselhos profissionais ao regime de precatório. É que os conselhos profissionais não integram o orçamento da União, eles não integram o orçamento público. E, portanto, a primeira finalidade que o precatório visa a satisfazer, que é permitir uma das finalidades, a programação orçamentária, não se aplica aqui. Além do que, tendo os conselhos profissionais autonomia financeira e orçamentária, eu acho que a sua dívida é autônoma em relação ao poder público, de modo que inserir este pagamento no sistema de precatório, eu acho que, em última análise, transferiria a condição de devedor do Conselho Profissional para a União, o que também não me parece ser a forma mais própria aqui. Em segundo lugar, a questão da isonomia entre os credores, como qualquer pessoa pode tomar as medidas de constrição sobre o patrimônio dos conselhos profissionais, também não há um problema de risco de quebra da isonomia. O fato de que os conselhos são custeados mediante contribuição e, portanto, mediante uma exação tributária, essa, portanto, é uma receita de natureza pública, também não seria razão suficiente para remeter ao regime de precatório, porque o Supremo já entendeu, e em mais de uma ocasião, que as entidades que integram o sistema S, SESC, SENAI, SESI, SENAC, elas, embora tenham aportes de dinheiros públicos, não estão sujeitas, essas entidades, ao regime de precatório. Portanto, a primeira razão, e provavelmente a principal razão, de eu achar que não se deve sujeitar os conselhos profissionais ao regime público de pagamento por precatório, é que nenhuma das 2 grandes finalidades dos precatórios está presente nesta situação de dívida por parte dos conselhos profissionais. A segunda razão é que a natureza pública da entidade por si só não traz por corolário a exigibilidade de aplicação do regime de precatório. Aliás, o Supremo já decidiu que algumas entidades de natureza
privada estão sujeitas ao regime de precatório, como é o caso das sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos em regime de exclusividade. Mas a terceira e última razão, presidente, e aqui concluo e vou juntar um voto escrito em que analiso a questão de uma forma mais detalhada, é que eu sou totalmente convencido, e acho que a realidade confirma isso, que a gente precisa enxugar o Estado e não alargar o Estado, trazendo para dentro dele essas obrigações. Quer dizer, eu acho que nós vivemos um momento em que é preciso desonerar o orçamento da União. A verdade é que nós criamos um Estado maior do que a sociedade é capaz de sustentar. Portanto, o Estado ficou mais importante do que a sociedade, e a sociedade que está vivendo em função do Estado e não o contrário, como, a meu ver, deve ser. Portanto, reafirmando que eu juntarei as minhas razões, presidente, eu entendo que não devem os conselhos profissionais se sujeitarem a um regime de precatório, porque não estão presentes, no caso, as finalidades pelas quais a Constituição instituiu um regime de precatório, porque acho que o fato de se reconhecer a qualidade de entidade autárquica não gera como corolário a necessidade do precatório, e, em terceiro lugar, numa visão, por um argumento mais meta-jurídico, mas pragmaticamente importante, eu acho que nós vivemos no Brasil um momento em que é preciso enxugar o Estado e não ampliar as suas obrigações. A minha tese de julgamento, presidente, como sempre gosto de concluir, é simples e tem a seguinte dicção: os conselhos profissionais não estão submetidos ao regime de precatórios no pagamento de suas dívidas decorrentes de decisão judicial. De modo que, pedindo todas as vênias ao eminente ministro Luiz Edson Fachin, eu estou aqui acompanhando a divergência. Agradeço a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber. Senhora Presidente, eu cumprimento o eminente relator, ministro Edson Fachin, pelo primoroso voto com que nos brindou. Partiu Sua Excelência de premissas irretocáveis, percorreu a jurisprudência desta Casa e também a visão da doutrina sobre esse tema que foi inserido no plenário virtual e teve a sua repercussão geral reconhecida, e diz como visto, com a submissão ou não desses conselhos de fiscalização profissional ao regime dos precatórios. Peço vênia, contudo, a Sua Excelência para acompanhar a divergência aberta inicialmente pelo ministro Marco Aurélio, pelos fundamentos que já foram exaustivamente expostos, a compreensão, em síntese, de que, embora pessoas jurídicas de direito público, eles constituem a autarquia sui generis. E, enquanto autarquia sui generis, eles não se subsumem, na minha visão, no conceito de fazenda pública. A propósito, senhora Presidente, eu colho do magnífico voto do ministro Luiz Edson Fachin, em função até da pergunta agora que foi a ele dirigida pelo ministro Luiz Roberto, que esse entendimento assentado na ADI 1717, da relatoria do ministro Sidney Sanches, já havia sido firmado no julgamento da ADI 641, em que redator do acórdão, o ministro Marco Aurélio, quando esta Casa decidiu não possuírem os conselhos legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade, porque autarquias e não entidades de classe de âmbito nacional. Então, esta decisão, na verdade, ela fundou-se e se construiu no âmbito da definição do rol de legitimados para a ADI.
ação direta de inconstitucionalidade. De qualquer maneira, também eu destaco, e a mim muito impressionou, no memorial da União, com o amicus curiae, que a esses conselhos não são destinados recursos orçamentários da União, nem as suas despesas são fixadas pela lei orçamentária anual. E nessa linha, considerada inclusive a teleologia dos próprios precatórios, eu não vejo, com todo respeito, como entender aplicáveis aos conselhos, a esses conselhos, o regime do artigo 100 da Constituição da República. Por isso, senhora presidente, acompanho a divergência. Com a devida Vossa Excelência, ministro relator. Senhor presidente, dos representantes do Ministério Público, senhores ministros, advogados presentes. Senhor presidente, quando os processos são distribuídos e relatados pelo ministro Edson Fachin, sem conhecer o voto, eu sempre digo, não li e já gostei. Então, esse é um desses votos, assim, que eles fecham completamente todos os aspectos do tema. É um voto profundo, difícil, no início eu tinha essa mesma compreensão, mas aqui, assistindo os debates, até trouxe um espelho diferente. Assistindo aqui os debates, eu verifiquei alguns aspectos, talvez, interdisciplinares, sem prejuízo também de concordar com algumas premissas aqui assentadas. Então, a primeira premissa que eu estabeleço é que o princípio da segurança jurídica é um princípio que deve tanto atender as pessoas jurídicas de direito público quanto as pessoas físicas e as pessoas jurídicas de direito privado. O orçamento, ele, na verdade, qualquer tipo de conceituação econômica ou jurídica, é um plano financeiro estratégico que compreende previsão de receitas e despesas futuras para a administração. Ora, nunca houve inclusão no orçamento de despesas de conselhos profissionais. Então, num primeiro momento, a inclusão do orçamento das dívidas dos conselhos profissionais a serem pagos mediante precatórios incluídos em orçamento causaria um baque extraordinário nas contas da entidade, da Fazenda Pública Federal, porque esses conselhos são considerados autarquias sui generis, mas de natureza federal. O segundo aspecto é que o Supremo Tribunal Federal realmente foi construindo, em relação a esses conselhos profissionais, uma doutrina autárquica, concursos públicos e outros aspectos do regime jurídico de direito público. Então, disse, bom, se as autarquias, elas parecem autarquia em vários aspectos, mas não são, elas certamente também deverão se submeter ao regime precatório para o pagamento das suas dívidas. Só que esse raciocínio ele é inferido. Quer dizer, em razão de se fazer essa analogia das autarquias, a forciore, elas estão sujeitas ao regime precatório. Sucede que a Constituição Federal, ela não admite essa analogia. A Constituição Federal, ela exige para esse aspecto financeiro que haja uma lei complementar dizendo que as autarquias terão as suas despesas e receitas previstas no orçamento. O artigo 163 da Constituição Federal, quando trata das finanças públicas, estabelece lei complementar disporá 2. Da dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias. Então, na verdade, ao invés de se inferir que as autarquias devem ter suas despesas incluídas no orçamento, a realidade é outra. É preciso que haja uma lei complementar autorizando que haja essa inclusão. Então, esses dois aspectos diferenciam um pouco daquilo que aqui foi destacado. Por outro lado, eu também enumerei aqui algumas premissas que já foram aqui nomeadas, e principalmente as seguintes. A primeira delas, diversamente das demais autarquias, não integram a administração pública estrito sensu, na medida em que não executam ações governamentais e não estão sujeitas à supervisão ministerial. A segunda premissa é que essas
esses conselhos não estão incluídos no orçamento da União, conforme a ministra Rosa Weber acaba de destacar, e não são financiadas por contribuições para fiscais. Elas são autossuficientes, elas têm as suas próprias receitas. E digo eu, as receitas dos conselhos não se misturam com as receitas das fazendas públicas. Aqui eu faço só uma parte que até, de alguma maneira, o ministro Barroso tocou en passant. Ao se considerar autarquia, para alguns efeitos, até para efeito processual, elas são consideradas fazenda pública, porque o novo Código estabelece que foi sujeito ao duplo grau de jurisdição às decisões proferidas contra as fazendas públicas, incluídas autarquias e fundações de direito público. Então, talvez essa assemelhação não seja interessante, mas, de qualquer maneira, a fazenda pública ela tem todas as suas despesas voltadas para financiamento de atividades da coletividade, e não como ocorre com os conselhos que se adstringem nas suas despesas a esse grupo corporativo. Ainda mais uma premissa, que a ratio do orçamento fiscal são voltadas exatamente para as despesas fiscais que financiam as atividades dos estados. Historicamente, esses conselhos jamais foram incluídos nos orçamentos anuais federais, estão aí a merecer uma lei complementar e que, pelo visto, não serão incluídas, porque o ministro Fachin, no seu voto, fez uma análise de lege ferenda e demonstrou que já há um projeto de lei que não inclui essas autarquias no orçamento. E, por essa razão, incluir esses débitos dos precatórios e nessa sistemática levaria realmente uma violação ao princípio dessa programação orçamentária e a forciore uma surpresa orçamentária para a unidade federada. Então, por todos esses fundamentos, senhor presidente, pedindo todas as vênias do voto do ministro Fachin, que eu, mesmo sem ler, já gosto, mas aqui, nesse caso, eu peço vênia pedindo vênia para divergir por essas conclusões. Agradeço a Vossa Excelência. Por favor. O ministro Toffoli me permite apenas agradecer a lianeza socrática da bondosa referência do ministro Fux, mas apenas também registro que, pelos votos já proferidos em sentido diverso daquele que apresentei, parece-me que, quanto à premissa das decisões anteriores indicando na direção de uma natureza autárquica desses conselhos, segundo os pronunciamentos anteriores majoritários desse tribunal, nós estamos de acordo. O que me preocupa é que, portanto, o que era, a rigor, não teria sido, porque o que se percebe que o que está sendo agora é diverso do que foi, na compreensão, portanto, dessa natureza jurídica. E as preocupações que tenho são idênticas do ministro Fux. Segurança jurídica, previsibilidade. Se não podemos, pelo menos, olhar para o futuro nesse sentido, à medida do possível, pelo menos o pretérito poderia nos dar alguma estabilidade de compreensão. Mas agradeço a referência sempre bondosa do ministro Fux. Foi sincera e graciosa, como sempre. Eu queria dizer, nós aqui já nos deparamos com algumas questões assim, de entidades que figuram numa zona cinzenta, fronteiriça. Por exemplo, o ECAD cuidava de direitos autorais, direito privado, mas precisava de um controle público. As OS também acabamos entendendo que elas ficavam nessa linha limítrofe entre o público e o privado, né? As organizações sociais, não é? O Sistema S. Hein? Do Sistema S, né? Tá bem. Ministro Dias Toffoli. Eu já me fiz entender, né? Confesso que eu estava acompanhando o ministro Luiz Edson Fachin, mas todos os debates, é para isso que o colegiado existe, e sem nenhum desdoro, pelo contrário, voto extremamente bem fundamentado, trazendo jurisprudência consolidada, mas nesse aspecto da especificidade das execuções, eu vou pedir vênia, Sua Excelência, para acompanhar a divergência aberta. Pois não, agradeço a Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também felicito o eminente ministro Edson Fachin, que nos traz um belíssimo voto.
Sua Excelência fez um perfeito silogismo a partir dos precedentes dessa Corte, que caminharam no sentido, sem dúvida nenhuma, de mostrar que esse tipo de corporações profissionais, os conselhos profissionais, constituem autarquias especiais. E, a partir disso, Sua Excelência tirou todas as consequências, inclusive esta de que se submetem aos precatórios. Realmente, o ministro Fachin foi o primeiro a enfrentar esse árduo, espinhoso tema, como já assentou o ministro Barroso. Ficou consignado aqui na Corte, por meio da reclamação 4.645, relatada pelo ministro Dias Toffoli, que na ADI 1717 esse tema não foi tratado absolutamente. Então, Vossa Excelência, ministro Fachin, com muita ousadia e coragem, traz à colação pela primeira vez esse tema para que seja discutido em plenário. Apesar desses precedentes todos que Vossa Excelência trouxe à baila, eu diria que houve pelo menos uma exceção que eu consegui identificar com relação a essa sequência de conclusões relativamente aos precedentes citados, foi exatamente na ADI 3.036, relatada pelo ministro Edson Fachin, quando se tratou da OAB. E, neste caso... Não, eu falei Eros Grau, pelo ministro Eros Grau, perdão se eu me equivoquei, um lapsus linguae. O ministro Eros Grau, então, assentou que a OAB não estava sujeita à fiscalização por parte do Tribunal de Contas da União e nem à realização de concursos públicos. E, naquela ocasião, ele, enfim, qualificou a OAB como um serviço público de natureza independente. Portanto, a Corte, pelo menos nesse caso, fez uma distinção com relação às possíveis consequências que se poderia tirar desta natureza atribuída aos conselhos profissionais. Eu peço vênia a Vossa Excelência para acompanhar a maioria já formada, exatamente pelas razões que foram invocadas. Primeiramente, eu entendo que o regime de precatório pressupõe o envolvimento de verbas públicas. E os conselhos profissionais, como nós sabemos, isso também já foi dito aqui, são financiados basicamente por contribuições de seus associados. Eu penso que o regime de precatórios é um regime que foi instituído exatamente para proteger os bens dos entes públicos que são impenhoráveis. Como o serviço público não pode sofrer solução de continuidade, então, evidentemente, a execução compulsória de um bem, como se faz no direito privado, seria absolutamente impossível em se tratando de um ente público, que não é o caso destas corporações ou desses conselhos que estamos tratando, que são entidades que têm uma natureza híbrida, como já foi dita. Eu, então, queria, por estas razões, eminente ministro Fachin, pedir renovada vênia a Vossa Excelência, mas dizer que fiquei vivamente impressionado pelo voto trazido à apreciação de seus pares. Eu também, tal como o ministro Toffoli, num primeiro momento, estava inclinado a acompanhá-lo, mas me convenci realmente, e sobretudo no argumento que foi repisado pela ministra Rosa, que o regime de precatórios pressupõe a inserção desses valores previamente no orçamento público, que não acontece com os débitos das autarquias. Portanto, mais uma vez, pedindo vênia respeitosa ao ministro relator, eu acompanho a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio. Senhora Presidente, não vou insistir, apenas fazer a referência, ministro Lewandowski, e também agradecer a lhaneza da menção feita por Vossa Excelência ao voto, que esta ação direta de constitucionalidade que eu acabei mencionando, eu acabei não lendo precisamente o trecho que Vossa Excelência fez referência da relatoria do ministro Eros Grau, aonde ele diz que a ordem é um serviço público independente, categoria ímpar no elenco das personalidades jurídicas existentes do direito brasileiro, de feitio único. E aí tirei a conclusão dessa diferenciação para não aplicar, pelo menos à luz da premissa que eu parti,
essa configuração a esse caso concreto. E por essa razão, e Vossa Senhoria, do ponto de vista metodológico, depreendeu bem o silogismo que, de algum modo, procurei construir, ainda que de um modo que sai elementar, mas extraí dessa premissa a conclusão que até me parecia coerente com o pronunciamento do ministro Eros Grau, destacando o caso presente da própria OAB. Mas, seja como for, isso só evidencia, inclusive no voto do ministro Barroso, a referência à relatoria do então ministro Sidney Sanches, que aqui também citei, evidencia a complexidade do tema. E o colegiado, mais cedo ou mais tarde, iria enfrentar isso, como, aliás, na reclamação da relatoria do ministro Dias Toffoli já estava assentado, que precisamente teríamos um encontro marcado com esse tema. Não foi na percepção a que cheguei, mas assim mesmo é o colegiado. Pois não. Eu também começo por cumprimentar o ministro relator, o ministro Edson Fachin, pelo trato profundo que deu à matéria, e, como já foi dito aqui, e vou fazer a juntada das minhas notas à guisa de um voto, a questão específica do precatório realmente é inédita aqui. Duas observações rápidas quanto à Ordem dos Advogados do Brasil. O Supremo chegou a esta conclusão sobre a condição singular, ainda que a considere, em alguns julgados nós vamos encontrar autarquia especial, que também é mencionado relativamente aos conselhos, até pela sua inclusão no texto constitucional. Quer dizer, é a única entidade que tem uma menção específica, por exemplo, como legitimado para ajuizar a ação direta de inconstitucionalidade. Isso se deve e o elemento histórico não é definitivo para a interpretação, mas é um dos elementos, para dizer que era uma entidade que, no Estado de Direito, congrega um dos estamentos, digamos, que conforma a comunidade jurídica, uma vez que o Ministério Público integra o Estado, o Poder Judiciário, o Poder do Estado, e o outro grupo estaria fora do Estado, porém compondo função essencial à Justiça. Daí a presença do advogado, que não foi por corporativismo, como tantas vezes eu tenho ouvido dizer, bem ao contrário. E esta entidade, portanto, pela sua situação histórica no Brasil, foi incluída nessa condição singular que o Supremo levou em consideração ao interpretar como, portanto, este serviço público singular independente. O segundo dado é que, a mim parece que estas entidades hoje, que se proliferaram como todas sob o título de autarquias, por exemplo, as agências que foram introduzidas no sistema administrativo, que não tinha nada a ver com elas, porque as agências são próprias do direito norte-americano, as autarquias do direito francês, quando elas foram introduzidas, e aí realmente algo de novo no direito brasileiro, na reforma de 97, mais ou menos, se chegou à conclusão que ela teria que ter a configuração que pelo menos compatibilizasse com o que nós temos, que era um estranho completo neste sistema. Por isso, o mais próximo era uma autarquia, que também se chamou de autarquia especial e que também tem uma configuração completamente diferente, por exemplo, desta outra autarquia especial a que chegou à conclusão o Supremo, na análise da natureza jurídica dos conselhos. E aqui, ministro Barroso, eu até compartilho de Vossa Excelência com algumas preocupações, não deste processo e imbrica com o direito, mas não são necessariamente de direito, como Vossa Excelência bem enfatizou, para afirmar que, nos julgamentos de que eu participei, em que houve a discussão sobre este tema, o que nos levou, ou pelo menos no meu voto, o que levou a chegar a essa condição de figurar como autarquia, ou titular de autarquia, uma vez que não havia outras possibilidades jurídicas para não quebrar inteiramente o sistema administrativo brasileiro, era a circunstância de que ela exerce funções como o poder de polícia, a possibilidade de tributar, que ela de todo jeito somente poderia se valer exercendo funções que são entregues no desenho estatal brasileiro ao próprio Estado, não com todos os consectários desta, digamos, conclusão sobre a sua natureza jurídica.
Então, eu também partilho do que diz Vossa Excelência. O Estado não tem que crescer, a não ser para quem precise do Estado. Eu acho que tem que ter mais Estado para quem precisa de mais saúde, menos Estado para quem pode arcar com uns tantos ônus, mas muito mais educação para quem precisa de mais educação, porque o Estado brasileiro é máximo para quem, às vezes, não precisa nem do mínimo, mas, às vezes, ele é mínimo ou até ausente para quem precisa do imprescindível. Exatamente, isso eu concordo com vocês. Então... Um artigo recente, só para fazer o registro do economista José Márcio Camargo, em que ele demonstra que menos de 20% do orçamento é gasto com programas sociais, educação e saúde. Portanto, mais de 80% é gasto com questões que não envolvem os pobres. Eu me lembro que na década de 90 eu fiz uma pesquisa sobre quanto que ia do Ministério da Educação para as universidades e quanto que era gasto com o ensino, então dito primário, hoje ensino fundamental. E era alguma coisa que me causou muito assombro na época, porque nós temos essa realidade histórica brasileira, quer dizer, eu sempre digo que Freud explica, mas não dá jeito. Mas não custa... o fundamental, é isso que você disse? Na década de 90, quando eu fiz... E continua a ser, a universidade tem que ser pública, mas autossustentável. E aí eu sempre afirmo isso, quer dizer, no Brasil nós temos este terrível drama histórico. O consumo, às vezes, chega antes da civilização. O ensino fundamental é civilização. E aí não se chega a isso, enfim. Mas aquela configuração, e cheguei a isso apenas para fazer essa observação, uma vez que Vossa Excelência ainda não nos dava a honra de compor este grupo, que nós estávamos discutindo onde incluir o Conselho entre as figuras institucionalizadas para exercer funções administrativas brasileiras. Coube na autarquia, mas hoje nós temos a autarquia especial, que é a agência, que não tem a mesma configuração desta outra autarquia, que tem outras especialidades, que é o Conselho, que não é a Ordem dos Advogados, que, enfim, nós temos várias categorias nisso aí. São como se fossem espécies do gênero da autarquia. E, portanto, a questão do precatório nunca foi realmente trazido para este encontro de decisão sobre as suas consequências, especificamente quanto a este tema. Eu vou pedir vênia, ministro Fachin, para também acompanhar a divergência iniciada pelo ministro Marco Aurélio, por considerar que, não recebendo a dotação orçamentária, não compondo, portanto, neste particular, os requisitos, o quadro que é exposto na dicção constitucional, para que se possa fazer incidir as regras relativas a precatórios, sobre ela não incidiria, e por essa razão também acompanho a divergência para dar provimento ao recurso e, portanto, proclamo o resultado: recurso provido nos termos da divergência, vencido o ministro relator, a quem eu peço, ministro Marco Aurélio, se Vossa Excelência tem uma tese, portanto, que a gente pudesse votar. Presidente, adoto, inclusive, a terminologia do artigo 100 da Constituição Federal. Pois não. Ao início do artigo 100. Os pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatórios. Vossa Excelência poderia repetir isso, Marco Aurélio, por favor? Sim, ministro. Os pagamentos devidos, né? Essa parte, inclusive, é do artigo 100, quanto às fazendas. Os pagamentos devidos em razão de pronunciamento judicial pelos conselhos de fiscalização não se submetem ao regime de precatório. Eu indago dos senhores ministros se põem de acordo e, portanto, fica sendo esta a proclamação da tese. Subsequente. Senhores ministros, do ministro Marco Aurélio, apregou para julgamento o recurso extraordinário 587.970, procedente de São Paulo, sendo recorrente o Instituto Nacional de Seguro Social e recorrida Felícia Mazzitello Albanese. Há alguns interessados. Ministro Marco Aurélio, inicialmente eu concedo a palavra a Vossa Excelência para o relatório, pois haverá sustentações orais. Sim, um relatório muito resumido. Se assentou na origem, né,
que estrangeiro residente no Brasil, né, tem direito ao benefício assistencial previsto no artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal. Assentou a primeira turma recursal do Juizado Especial Federal da Terceira Região a não haver na lei dispositivo a restringir o benefício aos cidadãos brasileiros. E teço considerações. No extraordinário, o Instituto articula com a transgressão dos artigos 5º, cabeça, e 203, inciso 5º do diploma maior. Questiona a necessidade de garantir a isonomia na concessão do benefício assistencial, afirmando inexistir idêntica situação fática entre nacionais e estrangeiros. Argumento que, do contrário, não haveria motivo para estender aos portugueses residentes no país os mesmos direitos dos cidadãos brasileiros. Sustenta a ausência de eficácia imediata do contido no artigo 203, inciso 5º do documento básico, pois o próprio texto submete o implemento do benefício aos termos da lei. Aduz que o Supremo, no julgamento da ação direta de constitucionalidade 1232, refutou qualquer possibilidade de interpretação extensiva da Lei 8.742, de 93. Saliento que, apesar de este tribunal ter assentado cabeça exclusivamente ao legislador e não ao Poder Judiciário, a definição dos critérios para aferição de hipossuficiência, a turma recursal afastou a delimitação do alcance da norma constitucional imposta pelos artigos 1º da Lei 8742 de 93 e 4º do Decreto 1744 de 95. Afirma não ser o nível de desenvolvimento econômico suficiente para custear o benefício para todos os brasileiros estrangeiros residentes no país, né? A recorrida apresentou contrarrazões, o extraordinário foi admitido, o procurador plenário virtual reconheceu a repercussão geral da questão veiculada no recurso. O Procurador-Geral da República, que nos assiste no parecer de folha 147-150, opina pelo provimento do extraordinário. Frisa que este tribunal possui entendimento no sentido de que o artigo 203, inciso 5º, da Constituição Federal não é autoaplicável, dependendo de legislação ordinária, estabelecer os critérios e requisitos para a obtenção do benefício de prestação continuada. Aduz a limitação do benefício pelo artigo 1º da Lei 8742/93 aos cidadãos brasileiros. Sustenta-se o Brasil signatário da Convenção sobre Igualdade e Tratamento de Nacionais e Não Nacionais em matéria de previdência social, incorporado no ordenamento jurídico pátrio, pelo decreto que menciona, o qual, no artigo 10, parágrafo 2º, exclui expressamente a assistência social do âmbito de incidência. Estaria apenas o estrangeiro alcançado pelo sistema de previdência e não de assistência. Observa haver acordo bilateral entre Brasil e Itália relativo à previdência, mas não quanto à assistência social. Ressalta-se a determinação dos beneficiários da assistência social em matéria de soberania, ligada ao princípio da reserva do possível. Conclui que a míngua de previsão legal não há como estender o benefício de prestação continuada aos estrangeiros, ainda que residentes no país. É o relatório. Agradeço a Vossa Excelência. Convido a falar pelo recorrente, Instituto Nacional do Seguro Social, Dr. Cláudio Pereira. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar e está com a palavra. Excelentíssima senhora presidente desse Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimo senhor ministro relator, ministro Marco Aurélio, excelentíssimos senhores ministros, senhora ministra. O tema foi muito bem colocado, delineado pelo relatório, e o que nos traz a esta tribuna é o julgamento de relevância desta causa e
pontos específicos que nos parecem importantes para trazermos à superior deliberação de Vossas Excelências. Basicamente, o Brasil, obviamente, reconhece a importância dos migrantes. Somos um país de imigrantes. Eu sou neto de imigrantes. Todos nós temos raízes fora do país. Estamos, inclusive, na oportunidade de que, recém-aprovada no Senado Federal, a nova Lei de Imigração, ontem encaminhada para a sanção, que é uma lei, obviamente, inclusiva. Então, o Brasil está de braços abertos para os migrantes. Não podia ser diferente, pela sua origem. Claudicou, ao longo da sua história, nem sempre de braços tão abertos, mas, obviamente, é um país formado por migrantes. O que sustenta o INSS, estamos aqui dessa tribuna representando a Procuradoria-Geral Federal, representando, desta feita, o INSS, que, de fato, o artigo 203.5, que institui o benefício, ele não é autoaplicável como decidido, como bem colocado na relatoria, como decidido na DI 1232. Destaco aqui passagem do voto do ministro Maurício Correia, apreciando a cautelar, dizendo claramente a norma constitucional não é autoaplicável, porque depende de lei regulamentadora, e o voto do ministro Nelson Jobim, que foi o precursor da corrente majoritária, não há interpretação conforme possível. Por quê? Mesmo que se interprete assim, não se trata de autonomia de direito algum, pois depende da existência da lei, da definição, portanto. Este é o mérito da DI 1232, já citada também no relatório. Logo, o que sustenta o INSS é que há a necessidade de norma definidora dos contornos da fruição deste benefício assistencial de um salário mínimo para os idosos e deficientes que não tenham condições de sustentar por si ou por sua família, prover o sustento próprio. Mas este argumento, por si só, não é suficiente na visão do INSS, e por isso acorremos à tribuna para destacar pontos que julgamos fundamentais. Ela precisa de lei que garanta, número 1, a reciprocidade, número 2, planejamento e, número 3, prévia fonte de custeio. Obviamente, nós bem sabemos que a assistência social ela é inspirada pelo princípio da universalidade. Só que o princípio da universalidade, e aí está o ponto da autarquia previdenciária, não prescinde da seletividade, que é o inciso 3 do artigo 194 da Constituição. O Brasil abre os braços e assegura a assistência social aos estrangeiros. Citamos como exemplo, serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas, prevenindo situações de riscos, exclusão e isolamento. É garantido aos estrangeiros. Inscrição no CadÚnico, Bolsa Família, é garantido, sim, aos estrangeiros. Lei 10.836 de 2004. Todavia, a lei que trata especificamente do benefício de prestação continuada, chamado BPC, garantido na LOAS, na Lei Orgânica da Assistência Social, é garantido, por força do seu artigo 1º desta norma, apenas aos cidadãos. Está lá na lei, apenas aos cidadãos. Defende, portanto, o INSS que, para a extensão aos estrangeiros, há necessidade de previsão normativa, garantindo-se a reciprocidade, e por duas razões simples. Primeiro, que é princípio de direito internacional, a reciprocidade. A saúde e a previdência, no bojo da Seguridade Social,
há vários exemplos, decreto 5.722, de 2006, que promulga Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercosul, Convenção 118 da OIT sobre tratamento igualitário em previdência social e no Tratado Ibero-Americano, promulgado pelo decreto 8.358 de 2014 e cujo artigo 4º expressamente exclui a assistência social. E em relação à igualdade, que é um dos objetos da discussão neste recurso extraordinário, trazemos também a colação, a reflexão de Vossas Excelências, que nem todos os estrangeiros são tratados igualmente pela própria Constituição da República. Há uma previsão específica aos portugueses, no artigo 12, parágrafo 1º da Constituição da República, estende aos portugueses se houver reciprocidade, texto expresso do parágrafo 1º do artigo 12 da Constituição da República, e residência permanente, desde que haja, obviamente, reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro. Portanto, a própria Constituição da República, que dá um tratamento mais favorável aos portugueses, obviamente, pelas nossas razões, por razões históricas, estabelece aos portugueses dois requisitos: permanente, residência permanente e a reciprocidade. A reciprocidade, ela foi garantida recentemente no acordo que altera o anterior, promulgado pelo decreto 7999 de 2013, que prevê direitos às pessoas de nacionalidade portuguesa, no artigo 12A, inclui o artigo 12A no acordo então vigente, e prevê tanto os direitos de assistência aos de nacionalidade portuguesa, que passam, então, a ter acesso aos benefícios assistenciais previstos na Lei Orgânica da Assistência Social Brasileira, cujo artigo 1º restringe aos cidadãos. Este é um acordo vigente, é o único acordo vigente de assistência social que remete expressamente ao BPC previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e, obviamente, estende aos brasileiros que passam a ter acesso também à possibilidade de prestações nas eventualidades de invalidez, velhice, orfandade e etc. Outra regra importantíssima, além da reciprocidade em si, são as questões operacionais. Sem um acordo de reciprocidade que preveja questões operacionais de troca de informações, não é possível saber-se ao certo se o estrangeiro tem ou não renda no seu país de origem. Esta é uma questão operacional que também justifica a reciprocidade. E temos mais dois aspectos que gostaríamos de levantar. São os impactos mesmo desta eventual extensão. Hoje, a lei restringe aos cidadãos, o decreto regulamentar, conformando a lei, diz que cidadão são os brasileiros natos e naturalizados, o decreto vigente, e trazemos aqui a informação de duas questões que são importantíssimas como reflexo dessa decisão. Em primeiro lugar, são os impactos migratórios. Nós bem sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais. São 11 estados brasileiros que fazem fronteira com 10 países. A fronteira tem 150 quilômetros de largura e 15.719 quilômetros de extensão. É reconhecidamente uma fronteira porosa. E, recentemente, eu trago aqui a Vossas Excelências, pelas questões, as contingências migratórias notórias pelas quais o mundo vive, o Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, editou a Resolução Normativa número 126, de 2 de março de 2017, recentíssima, portanto, 2 de março de 2017, ampliando a todos os nacionais via terrestre de país fronteiriço, portanto, todos estes 10 países que fazem fronteira nesses 15.719 quilômetros de extensão, estende a todos os nacionais que entrem no Brasil via terrestre, na nossa porosa fronteira, a possibilidade de concessão de residência temporária pelo prazo de 2 anos para resolver as contingências que nós bem sabemos, notórias, pelas quais passam os nossos países vizinhos. Pois bem, aos portugueses, a Constituição brasileira exige
no artigo 12, parágrafo 2º, a reciprocidade e a residência permanente. O artigo 5º caput exige apenas a residência. Apenas a residência. Nós estamos aqui num caso concreto de extensão a todos os países fronteiriços, os 10 países, portanto, Colômbia, Peru, Venezuela e etc., todos os países que fazem fronteira com o Brasil, desde que os seus nacionais entrem por via terrestre, eles passam a ter direito à residência temporária, com um cadastro simples de se fazer, pagando taxas, foto 3x4, declaração de que não responde a nenhum crime no seu país de origem, apenas declaratório. Onde está a igualdade, portanto? Esta é uma preocupação que a autarquia previdenciária traz a vossas excelências. Nós sabemos que também abordando a questão dos impactos migratórios e financeiros, o IBGE, em 2010, o último censo de que temos conhecimento informa que tem 431.319 estrangeiros no Brasil, e há uma estimativa feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social que diz que o acréscimo orçamentário, fazendo todos os recortes de renda e de idade, daria uma repercussão de 160 milhões anuais no BPC, e os dados mais atualizados pela Polícia Federal informam que temos aproximadamente 1.110.000 estrangeiros com autorização de residência permanente e 300.000 estrangeiros com mais de 65 anos, que são também, envolvem estes números todos, estas preocupações de impactos migratórios e também financeiros. O outro aspecto que o INSS traz a análise de vossas excelências é o decreto recém-vigente, 8.805 de 2016, que alterou as regras do decreto que regulamenta o BPC e suprimiu a exigência de comprovação de domicílio e residência no Brasil, mantendo apenas a residência. Logo, não mais se exige a intenção de permanência própria do domicílio, basta a residência para se receber o BPC. Por isso, mais uma vez, a preocupação com a questão da reciprocidade. E outra preocupação que trazemos, por fim, para terminar, a avaliação de vossas excelências, é uma preocupação com a rigidez da Seguridade Social como um todo. Nós estamos hoje está sendo lido o relatório de reforma da Previdência, nós não sabemos ainda quais são as mudanças que estão sendo propostas, estão sendo debatidas no Parlamento, e uma ponderação que fazemos, retomando o que dissemos no início da nossa fala, que aos estrangeiros é assegurado o Bolsa Família, e estudiosos indicam que o Bolsa Família tem uma vocação muito maior de quebrar o que eles dizem, o pacto de mediocridade entre gerações, porque ele atinge a primeira infância, atinge a extrema pobreza, e o estrangeiro tem direito ao Bolsa Família. Só que o Bolsa Família, ele é, por força da sua própria lei de Constituição, contingenciado orçamentariamente. E, obviamente, temos a preocupação de, havendo uma ampliação extrema, sem correspondente fonte de custeio, violando, portanto, o parágrafo 5º do artigo 194 da Constituição da República, temos a preocupação de que uma ampliação do BPC, que não tem essas externalidades positivas como tem o Bolsa Família, possa não conviver ou trazer algum tipo de embaraço para a rigidez da Seguridade Social. Dados específicos, o Bolsa Família, que tem porta de saída, atinge 15.707 famílias. E o BPC, que só tem porta de entrada, 14.289. Trago aqui também a vossas excelências uma notícia de refugiados sírios. O Brasil foi o que mais recebeu refugiados sírios de todos os países da América Latina. E é uma reportagem da BBC dizendo o seguinte, um personagem dessa história. Programador Ali, de 34 anos, homem rico na Síria, ganhava cerca de $4.000, 15 mil por mês, e foi um dos melhores alunos de sua pós-graduação. Fugindo da guerra civil, aqui no Brasil, diz ele, sou pobre.
sem renda, a solução foi recorrer a um programa criado originalmente para retirar brasileiros da miséria, o Bolsa Família. Temos aqui um caso, Gostaria, Vossa Excelência, por gentileza, finalizasse, porque terminou o tempo. Pois não, Excelência. Então, trago aqui apenas este caso específico para demonstrar que, de fato, o estrangeiro já é acolhido pelo Bolsa Família e que, portanto, temos a preocupação que a ampliação sem reciprocidade e sem fonte de custeio possa interferir em um direito que o estrangeiro já tem. Muito obrigado pela atenção. Agradeço a Vossa Excelência e convido o doutor Alexandre Schumacher, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Vossa Excelência, com a palavra. Uma boa tarde a todos. Meu cumprimento à senhora presidente, ministra Carmen Lúcia. Cumprimento ao excelentíssimo relator, ministro Marco Aurélio, na pessoa dos quais eu cumprimento os demais ministros dessa corte. Meus cumprimentos também ao representante do Ministério Público Federal, doutor Rodrigo Janot. A minha presença aqui, então, se dá representando o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, que é um instituto que possui a finalidade científica de debater e discutir o direito previdenciário no país, um instituto que possui mais de uma década aí de atuação nesse sentido, composto por juízes, advogados, advogados públicos, servidores do INSS, e através de palestras, cursos, doutrinas, a gente vem debatendo aí o difícil direito previdenciário pós-Constituição de 88, que tem sido trazido recorrentemente aos tribunais e que normalmente não são fáceis as decisões a serem tomadas, tendo em vista as normas com sensível caráter social e muitas delas a nível programático também. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, conforme a manifestação que fizemos nos autos, então ele se posiciona no sentido do julgamento improcedente do recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social, mantendo a decisão da turma recursal de São Paulo, no sentido de se reconhecer o direito à concessão do benefício assistencial ao estrangeiro com visto permanente no país, desde que respeitado o princípio da reciprocidade. Então, esse é o nosso posicionamento. A nossa presença aqui hoje na tribuna é basicamente para destacar alguns pontos, então, da nossa manifestação, visando colaborar e trazer alguns subsídios para Vossas Excelências, no que se refere, então, a esse importante julgamento, né? Esse importante julgamento que tem uma relevância social muito forte, pois trata, logicamente, do título 8º da Constituição Federal, que nós sabemos que é um título que é uma parte do texto constitucional que surge com a Constituição de 88. A Constituição de 88 foi o primeiro texto constitucional a prever uma ordem social, com princípios, com um programa de seguridade social específico para quando o bem-estar social e a justiça social falharem, né, para as pessoas que residem no país. Então, nós consideramos o julgamento desse recurso de extrema repercussão, acima de tudo, social para o país, mesmo que, ao fundo, não tenhamos, assim, tantos residentes, tantos migrantes no país, e que talvez o impacto econômico não seja tão alto, né, não seja tão alto em razão do contingente, toda a clientela toda hoje da Seguridade Social. Tem alguns 5 ou 6 pontos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro ponto é que o artigo 203, inciso 5º da Constituição Federal, ele prevê de forma expressa que a assistência social será prestada a quem dela necessitar. E ele traz, sim, essa abertura, essa ideia da universalidade, né? O artigo 203, inciso 5. E ele deve ser lido sempre em conjunto com todo o programa da ordem social. Basicamente, artigo 193 da Constituição, que traz a ideia do bem-estar social, e principalmente com os princípios do artigo 194. Notadamente, 2 princípios que nós destacamos na nossa manifestação: o da universalidade da cobertura e do atendimento, que na verdade é um princípio, mas se subdivide em 2 princípios, porque ele traz a ideia da universalidade da cobertura de todas as contingências sociais eleitas pelo Constituinte, e também a universalidade do atendimento a todas as pessoas. O princípio da universalidade da cobertura e do atendimento, excelências, ele se refere em 2 princípios, né? A cobertura dos riscos sociais e, por outro lado, o atendimento universalista. E o segundo aspecto, referido pelo procurador da autarquia, que é o princípio da seletividade e distributividade.
Esse princípio, muito referido nas manifestações do INSS no processo, ele é um princípio político. O princípio da seletividade e distributividade é um princípio que está na Constituição e ele é endereçado ao legislador, para que quando eleja as contingências sociais que serão protegidas pela Seguridade Social, eleja aquelas que tragam a maior distributividade possível. E aí a ligação forte que a seletividade e distributividade possui com a própria bem-estar social. Então, ele é um princípio, na verdade, político de estrutura da Constituição e que o artigo 213, em seguida, nos traz, então, né, a assistência prestada a quem dela necessitar. Bom, mesmo que entendamos, mesmo que o entendimento seja no sentido da não autoaplicabilidade, nós defendemos que a Lei Orgânica da Assistência Social, ela estende sim a proteção do BPC, do Benefício de Prestação Continuada, ao estrangeiro residente no país. Se observarmos o artigo 4 da LOAS, ou da Lei 8742 de 93, vamos constatar alguns princípios que não nos deixam dúvidas quanto a esse entendimento. O artigo 4 nos traz, dentre os princípios que estão lá constando, a supremacia de necessidades sociais sobre as econômicas, no que se refere à assistência social, a universalização dos direitos sociais, o respeito à dignidade, a igualdade de direitos ao acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Então, existem princípios previstos na Lei Orgânica de Assistência Social que nos mostram, sim, que a ideia do legislador, que o objetivo do legislador é garantir essa proteção universalista que o artigo 203, inciso 5º, prevê no texto constitucional. A gente verifica nas manifestações da autarquia algumas confusões, né, data máxima vênia, algumas confusões quando faz referência à repercussão econômica da eventual decisão que será tomada por Vossas Excelências hoje. E a gente verifica que há uma certa confusão entre assistência social e previdência social. Nós possuímos déficit na previdência social. E mesmo assim, esse déficit, atualmente, no momento que se vive no país, tem sido discutido por instituições renomadas como a Fundação Anfip, que entende que a metodologia de cálculo do governo não é a correta e que a Seguridade Social é superavitária. Nem adentrando nesse aspecto da discussão sobre o déficit ou não, a assistência social não é deficitária no país, ela é superavitária, diferentemente da previdência, que eventualmente possa, sim, ser deficitária. Esse é um aspecto bem importante que é referido nas petições da autarquia e que nós gostaríamos de ressaltar, né? Assistência não tem contribuição. O fato de não ter contribuição não significa que não tenha custeio. Esse é um outro aspecto fundamental. Existe um plano de custeio da Seguridade Social que prevê os programas assistenciais. O fato do estrangeiro residente no país não contribuir para obter o benefício não significa que não haja o custeio para aquele benefício que ele vai vir a receber, né? Então, um outro ponto importante que nós gostaríamos de ressaltar, a diferença entre assistência, previdência e saúde dentro do projeto de Seguridade Social na Constituição. Outro aspecto importante, Excelências, né, verifica-se nas manifestações do INSS e verifica-se nos argumentos da autarquia que boa parte das legislações referidas no sentido da restrição à concessão do benefício assistencial a estrangeiros residentes no país são portarias e decretos. Enquanto nós sabemos que as portarias do INSS são feitas pelo presidente da autarquia para orientar os servidores das agências de todo o Brasil como procederem num caso concreto, né? Então, a portaria é um ato administrativo, não tem força de lei e é o único instrumento dentro do sistema da Previdência hoje que veda a concessão do benefício assistencial ao estrangeiro. As portarias prevêem de forma expressa. Não é à toa que o indeferimento do INSS consta, fundamentado que o benefício foi negado, tendo em vista a condição de estrangeiro, né, no país. Então, as portarias prevêem a restrição. Agora, a lei orgânica não prevê essa restrição. Pelo contrário, ela traz um princípio que nos coloca realmente numa condição de acesso universal. Por fim, alguns princípios fundamentais, como o princípio da igualdade do caput do artigo 5º, gostaria de ressaltar para Vossas Excelências, nas considerações
dos respectivos votos, né? Os direitos sociais, previdência social e proteção ao desamparado é direito social previsto no artigo 6º. E se é direito social, é porque tem íntima relação com a dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º. E a dignidade da pessoa humana é, né, digamos assim, a estrutura do nosso sistema jurídico. Está lá no artigo 6º, a proteção aos desamparados. É direito social. E está lá porque veio da Carta da ONU de 1948 e de uma série de tratados internacionais que o Brasil é signatário nesse sentido. Então, também nesse aspecto dos direitos sociais, nós entendemos importante que seja verificado por Vossas Excelências. Por fim, já encerrando, né, fico pensando aqui numa hipótese. Bom, se Vossas Excelências decidirem de forma contrária a concessão do benefício assistencial, ou se o entendimento for no sentido contrário, o que irá acontecer com o número de estrangeiros referidos pelo procurador da autarquia, que eventualmente se encontrem em condição de miserabilidade no país? Né? Eles serão levados de volta aos seus países? Qual será o diálogo que o sistema jurídico fará com essa situação de miserabilidade, enquanto temos no título 8º da Constituição um programa de seguridade social que prevê mínimos sociais e que, com certeza, independente dos números, né, eles foram trazidos aos autos. A Caritas Arquidiocese de São Paulo trouxe um número de em torno de 3 a 4 mil refugiados que buscaram auxílio financeiro ou auxílio social perante aquela entidade nos últimos 10 anos. Quer dizer, não se configura um número significativo. Me parece que o prejuízo desses refugiados ficarem sem a proteção social garantida pela Constituição, será muito mais nefasto para o país. Então, esse é o entendimento do IBDP, aqui na condição de amicus curiae, agradecendo Vossas Excelências e agradecendo o ministro relator pela aceitação da nossa postulação de habilitação no feito e a oportunidade também da sustentação oral. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e convido o defensor público-geral, Dr. Carlos Eduardo Barbosa Paz, que falará pela Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Centro de Apoio Pastoral do Migrante, CAMI, e Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Está com a palavra Vossa Excelência. Muito boa tarde, senhora ministra presidente Carmen Lúcia, quem eu saúdo, aos demais ministros dessa egrégia corte, ao senhor procurador-geral da República e à Defensoria Pública da União, aqui por decisão da eminente relatoria do ministro Marco Aurélio, vem à tribuna representar alguns argumentos que entende necessário para a melhor decisão dessa egrégia corte, a Caritas Arquidiocesana de São Paulo, o Centro de Apoio Pastoral do Migrante e o Instituto de Migrações e Direitos Humanos. Aqui cabe um leve esclarecimento. O caso dos autos da senhora Felícia não é um caso especial de refúgio. Ela não esteve aqui na condição de refugiada, embora esses dados, conforme colocados aqui pelo IBDP, conforme colocados na preocupação da autarquia previdenciária, esteja hoje na ordem do dia, senhora presidente. Mas o caso da dona Felícia é o caso de uma imigrante clássica, né, de origem italiana, que chegou ao Brasil em 54, né, que casou-se com um brasileiro, ele mecânico, ela industriária, e que hoje se encontra já quase octogenária, com sérias questões de saúde e uma inescondível situação de miserabilidade. Para além da questão de assistência, previdência, refúgio, não refúgio, ordem global, nós estamos diante de um caso de benefício assistencial de lei orgânica, o BPC, com características inarredáveis de amparo e até humanitárias. Porque a pergunta que foi feita ao colega que me antecedeu fica: o que fazer com essas pessoas? Né? O que fazer com esses seres humanos, independentemente de sua origem nacional? É isso que nos cabe aqui começar a refletir. Como já foi exposto aqui uma série de fases do processo, até pelo relatório, como sempre, conciso e cirúrgico da relatoria do ministro Marco Aurélio, cabe a nós aqui chamar a atenção a alguns pontos e eu rogo venha a Vossas Excelências para ouvirem a Defensoria Pública da União na condição de representante desses amicus curiae.
eu penso que podemos começar enfrentando a questão da reciprocidade. Este próprio egrégio Supremo Tribunal Federal, quando, no julgamento do agravo em recurso extraordinário 745 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, cunhou o entendimento de que a cláusula de reserva de possibilidade, e aqui flertando com a faceta econômica da causa, disse o seguinte: a RE 745 de Minas Gerais. Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da reserva do possível, ressalvada a ocorrência do justo motivo objetivamente aferível, não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se dolosamente do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou até mesmo aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. Ora, a proteção via assistência social constante da Constituição Federal, aqui neste caso, e por ser assistência, me parece entrar nesta situação. Veja, será que o Brasil, ao exigir, ou se passar a exigir para a concessão do LOAS, ministro Fux, a reciprocidade de uma série de nações, não estaria descumprindo tratados outros a que se obrigou, porque boa parte das nações que tem algum tipo de imigrante, e até abrindo o conceito para refúgio, tem hoje condições de manter reciprocidade com o Brasil? Então, um conceito de reciprocidade colocado aqui, ao meu ver, e me assenhorando de forma honrosa ao texto aqui do agravo, nulificaria esta obrigação do Estado, tornaria quase que inexequível. Aqui, o que foi colocado, que há um acordo com a questão portuguesa, da nossa pátria originária de descobrimento, a nós, a Defensoria Pública da União, na condição de representantes dos AMIT, não é suficiente a afastar a obrigação do Estado de continuar prestando essa assistência social, que não é previdência, que não é previdência em si, mas assistência, e por isso a reciprocidade, ao nosso ver, ficaria comprometida. Há um outro ponto que o INSS coloca, em que a lei da assistência social e os decretos que vieram regulamentá-la, e é nisso que a gente entende que se exorbita a condição de colocar como mais um critério, senhor procurador, como mais um critério da concessão do LOAS, além da idade, além da miserabilidade ou da condição de saúde, a condição de cidadão. E aí o INSS discute a questão nos seguintes termos, de que o cidadão deveria estar aqui não na condição do estrangeiro puro, se vale lá da expressão até um tanto anacrônica do estrangeiro naturalizado, SIC. Mas aqui nós temos a seguinte situação: não se concede um benefício de prestação continuada de forma leviana. Se verifica a condição de saúde, se verifica a idade e se verifica a condição de miserabilidade pelos laudos sociais que são feitos pelos juizados especiais, se verifica pelos serviços de perícia social das defensorias públicas. Não se está dando aqui um cheque em branco, uma carta de concessão automática para que estrangeiro agora venha pedir LOAS. Não é assim. O Brasil caminhou com seus controles previdenciários, e aí o INSS, embora como autarquia previdenciária cuida da questão da assistência, para que esse tipo de pedido venha a ser feito, mas venha a ser feito dentro de critérios muito sólidos. Até porque o benefício de prestação continuada, hoje é um instituto extremamente realizado na justiça cotidiana, senhores ministros, e eu diria mais. O impacto que aqui se quer colocar do ponto de vista econômico é até diferenciado, porque como é amparo, como é benefício assistencial, sequer paga 13 parcelas
paga 12 parcelas apenas para a subsistência daquele indivíduo. É comum que nós ouçamos nos nossos atendimentos de carentes, olha, o meu é amparo. Quando se pergunta, é amparo ou não é? Eles não têm 13º, doutor. Então, quando não tem 13º, é o amparo. Então, a própria população sabe da diferença do benefício de assistência para o benefício de previdência que é colocado. Eu também trago à baila aqui, o que foi citado pelo senhor Procurador Federal, a questão da nova lei de migrações, que foi aprovada ontem, né, em Senado, e que passará para apreciação da Presidência da República, onde lá restou consagrado no artigo 4º, né, todos os direitos ao estrangeiro, sem qualquer discriminação de origem nacional, de acesso a serviço público e tudo isso que envolva. E a assistência pública, a assistência social não exigiria essa contributividade, essa fonte de custeio própria, a não ser os planos orçamentários que já a abarcassem. Eu gostaria também de dizer que é posição consolidada de vários tribunais regionais federais, estão aí colocadas algumas jurisprudências nos autos, mas também objeto de uma ação civil pública proposta pela Defensoria Pública Federal no Distrito Federal, onde se questionou a limitação ou a negativa de LOAS ao estrangeiro, e trago aqui a notícia aos senhores, é a ação civil pública 697283, 2012, 4013400, em trâmite aqui no juízo da 21ª Vara Federal do Distrito Federal, em que se decidiu que o INSS não pode, nesse momento, exigir, né, vamos esperar a decisão desse colendo Tribunal Superior, Supremo Tribunal, mas não pode exigir esta condição, negar, melhor dizendo, pela condição de estrangeiro. Isso foi recebido em apelação com efeito suspensivo pelo INSS, mas o próprio Tribunal Regional Federal da Primeira Região reverteu, afastando este efeito suspensivo, e desde o dia 20 de março essa decisão vige, e o próprio INSS foi intimado no dia 30 de março, recentemente. Então, vamos ver se no âmbito administrativo isso deixa de ser exigível aí pelas agências previdenciárias. Bem, eu gostaria ainda de dizer que os decretos que regularam, né, ou tentam regular a Lei de Assistência Orgânica, bem como a proteção constitucional, exorbitam, ao nosso ver, né, não deveriam vedar essa porta com relação à nacionalidade. A questão do cidadão, quando a lei quer dizer que é um cidadão com pleno gozo de direitos políticos, isso é dito na nossa legislação, como, por exemplo, a Lei da Ação Popular, não é dito apenas como cidadão lato sensu. E se essa interpretação não fosse possível, eu estaria também dizendo que boa parte de beneficiários de LOAS não poderiam recebê-lo, porque, em sua maioria, ministra Rosa Weber, são até incapazes, né? São representados em juízo pelos seus representantes, mas são incapazes, então não seriam um cidadão no pleno uso e gozo dos seus direitos políticos. Então, essa noção de cidadania, especialmente nesse caso humanitário, deve ser estendida, né? Além dessas ponderações do direito interno, nós temos aqui vários tratados que podem ser colocados, como a Convenção Internacional sobre Direitos de Pessoas com Deficiência, Princípios das Nações Unidas para Pessoas Idosas, Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos da ONU, onde todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direitos sem discriminação alguma acerca de origem nacional ou social, bem como tantos outros. Eu gostaria ainda de dizer aos senhores e às senhoras, ministros e ministras, que o argumento econômico aqui não cabe, como já tínhamos colocado, e eu tomei a liberdade de trazer alguns dados que juntaremos aos autos, porque conseguimos agora à tarde, inclusive um deles. Só para a noção de qualitativa e quantitativa dos senhores. Nós pegamos aqui um exemplo, né, na Defensoria Pública da União, no Distrito Federal, onde de 1º de janeiro de 2017 a 5 de abril de 2017, nós tivemos em 624 requerimentos de assistência jurídica para LOAS, apenas 4 casos de estrangeiros.
Então, eu estou falando aqui de 0,6%, e eu estou dizendo que não foram concedidos. Pediu-se assistência jurídica, está em trâmite, não sabemos nem se será concedido. Então, aqui no apanhado de um trimestre de atuação da Defensoria Pública da União no nosso cotidiano, isso é o que está colocado, e eu submeterei também esses dados ao eminente relator, o ministro Marco Aurélio. E também conseguimos os dados aqui de uma das varas federais da Justiça Federal do Distrito Federal, um relatório da 27ª Vara Federal, onde em um acervo de 10.500 processos ativos, 504 correspondem a LOAS, 504 de 10.500 correspondem a LOAS. Também em tramitação, não há resultado, não há sentença definitiva desses processos. O que dá aqui 4,8% dessa representatividade de acervo. Bem, senhoras e senhores ministros, para não cansá-los, já foi debatido aqui, acho que o objeto está muito claro, porque estamos tratando de um outro requisito que, ao nosso ver, não consta do conceito constitucional, que é o de exigir, ou de negar, perdão, a um estrangeiro LOAS, embora esteja ele na condição de idade, de miserabilidade ou de doença, com esses requisitos combinados nos termos da Lei de Assistência Social. Com essas palavras que eu agradeço a atenção de Vossas Excelências, nos despeço e deixo aqui cumprida a missão de representação institucional em prol dos Amite Curiae, de forma bastante criteriosa, deferidos por Sua Excelência a relatoria. Muito obrigado a todos. Boa noite. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra ao eminente Procurador-Geral da República. Excelentíssimo senhor relator, excelentíssima senhora presidente, eminentes ministros, ouvi com atenção tudo quanto dito da tribuna. Inicialmente ressalto que a manifestação do Ministério Público Federal data de 9 de dezembro de 2009. Já se disse que o homem muda o mundo e o mundo mudado muda o homem. A intervenção agora do Procurador-Geral é no sentido de alterar a manifestação lançada nos autos para que seja desprovido o recurso do Instituto. Eu fiz distribuir a Vossas Excelências memorial por escrito, então farei uma sustentação curta, e procurando enfocar aqui alguns pontos que não foram abordados da tribuna, para que não se fique repetitivo. Então, a controvérsia, é preciso definir a controvérsia do feito. Concessão de benefício assistencial com base no artigo 203, número 5 da Constituição. E eu vou pedir licença aos senhores para ler o dispositivo. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, esse é o 5, a garantia de um salário mínimo de benefício mensal a qualquer um? Não. A pessoa portadora de deficiência, ao idoso, desde que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção ou tê-la provido por sua família, como dispuser a lei. Esse é o dispositivo constitucional que tem aplicação no caso aqui versado. Com base nesse dispositivo constitucional e atendendo à determinação de como dispuser a lei, o artigo 1º da Lei 8.742, a Lei da Assistência Social, e a partir de uma leitura restrita do termo direito do cidadão ali esculpido, o INSS defende que o benefício não pode ser concedido a estrangeiros, circunscrevendo o termo direito do cidadão, interpretando o dispositivo do inciso 5 e 203 da Constituição como sendo brasileiro e não podendo ser extensível a estrangeiros. O outro aspecto invoca a autarquia a questão da reciprocidade. Eu vou abordar a questão da reciprocidade em dois aspectos que não foram abordados da tribuna. Primeiro, nós temos que analisar a questão da reciprocidade em consonância com os princípios constitucionais que devem inspirar a aplicação do direito no caso concreto, aliás, que fala por si próprio.
né? Uma senhora octogenária que chegou ao Brasil em 1954, enfim, res ipsa loquitur, né? E outro, a reciprocidade, como foi dito da tribuna, ela deve ocorrer para aqueles países que geram movimentos migratórios para o Brasil. Não vou referir a países aqui, mas temos, né, países vizinhos, Haiti, temos a questão da Síria, que encontra em guerra civil há anos, e para observar a questão da reciprocidade, teremos que ver o movimento migratório de brasileiros para esses países que movimentam os movimentos migratórios para o Brasil. Contrariando esse entendimento, vários tribunais brasileiros vêm entendendo que essa premissa não há espaço constitucional para ela, viola, pois gera tratamento discriminatório e vem concedendo os benefícios na forma postulada. Colocados os pontos de um lado e de outro, o que entendo é que a leitura do artigo 203(4) da Constituição não permite essa interpretação restritiva de que somente ao cidadão brasileiro possa ser estendido o benefício. E qual o benefício? A garantia de um salário mínimo, de benefício mensal mínimo, a pessoa portadora de deficiência e ao idoso, e não basta ser portador de deficiência ao idoso, mas que não podem se manter por si próprios ou através da família. A Constituição veda qualquer tipo de tratamento discriminatório. A Lei 8.742 não estabeleceu condição de brasileiro nato ou naturalizado como requisito para a percepção do benefício e tenho dúvidas sobre a constitucionalidade se assim o fizesse, de modo a que o estrangeiro residente do país não está excluído desses benefícios. A menção feita ao artigo 5º do texto constitucional ao estrangeiro residente do país deve ser compreendida logo a partir de uma análise sistemática, que leve em consideração, sobretudo, a dignidade da pessoa humana, prevista como um fundamento da República, aliás, artigo 1º, 6º e 3º, além do mencionado princípio da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais, artigo 4º, inciso 2º, também do dispositivo constitucional. Negar o benefício, o referido benefício, em razão, por si só, da condição de estrangeiro do interessado, é, indubitavelmente, dar tratamento desigual a iguais. Quais iguais? Idosos, os deficientes e carentes que não podem se manter no território brasileiro. Estipula, portanto, uma discriminação negativa entre seres humanos que estão na mesma situação. Já finalizando, eu gostaria só de acrescentar do que ouvi da tribuna, é que um dos argumentos é que países vizinhos, Venezuela, enfim, Bolívia e outros, Haiti, estariam gerando movimentos migratórios para o Brasil que poderiam onerar essa questão assistencial e os refugiados sírios, que em torno de 3 mil que o Brasil recebeu, e dos haitianos são em torno de 12 mil, me parece, pelos números do Ministério da Justiça. A questão do financiamento já foi dito, o financiamento existe, o custeio para isso existe, e, pelos princípios constitucionais invocados, não nos parece constitucionalmente possível interpretar a concessão desse benefício construindo muros entre países, não muros físicos, mas muros de interpretação e muros de preconceito, de modo a não permitir que um ser humano em território brasileiro não tenha o mesmo tratamento que outro ser humano, porque não teve a sorte ou o azar de ter nascido no Brasil. Com essas considerações,
o Ministério Público, alterando a sua manifestação nos autos, espera o desprovimento do recurso. Agradeço a Vossa Excelência. Proporia, ministro Marco Aurélio, como relator, em razão da hora, 18h20, que nós suspendêssemos o julgamento e retomássemos na primeira hora, antes da chamada dos processos de amanhã, que não serão prejudicados, até porque um dos 4 previstos é de relatoria do ministro Gilmar Mendes, justificadamente ausente na sessão de amanhã. Então, não haveria maior prejuízo e, se o ministro relator estiver de acordo... De plenamente de acordo com Vossa Excelência. Que bom. Sempre nós estamos de acordo, graças a Deus. Juntos. Então, com essa... A solidariedade também nossa é anterior ao Supremo. É anterior, sem dúvida. Pois é. Nem me digam. Dia do índio. Estamos todos muito felizes, né? Ante a data. No dia do índio. Hoje se comemora o dia do índio, ministro. Fica, portanto, para a retomada na primeira hora de amanhã, a colheita dos votos a partir do voto do ministro relator. Eu agradeço aos senhores ministros, ao procurador-geral, senhores advogados, senhora secretária de sessões, senhores servidores, a presença de todos. Declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma excelente noite. Muito obrigada.